Olá, meu nome é Matheus Marques, sou engenheiro químico formado pela UFRJ, atualmente sou mestrando da COP e hoje nós vamos falar sobre balanceamento e as relações estequiométricas. E quando a gente escreve, né, uma equação química, a gente deve seguir algumas regras, sempre. Uma delas é das proporções atômicas. O que isso significa? Significa que o número de átomos de um elemento nos reagentes necessariamente deve ser igual ao número de átomos do mesmo elemento nos produtos. Então, por exemplo, vamos colocar a reação de combustão do metano. No metano, a gente tem o metano, CH4, mais O2, e sendo uma combustão completa, então gerando CO2 mais duas águas aqui, ok? A gente tem aqui que o número de mols de carbono nos reagentes, se você for observar, nós temos um número de mols de carbono no nosso reagente. E quantos mols de carbono nós também temos no produto? Apenas um, que está ali ligado com o dióxido de carbono. Mas calma que a gente vai entender um pouco mais sobre isso. O que acontece? Essa é uma consequência direta e explícita do que a gente conhece como o princípio de Lavoisier ou também da conservação das massas. Segundo essa lei, ela diz para a gente que a massa total dos produtos necessariamente deve ser igual à massa total dos reagentes. E a massa de cada elemento individualmente também deve ser conservada durante esse processo de reação. Então, quando a gente se baseia nessas regras, a gente sempre vai precisar partir, quando a gente chama reação química, do balanço dessa reação. E para isso, a gente vai precisar alterar o que a gente conhece como coeficiente, que são esses números aqui que ficam na frente do composto que a gente tem em cada uma dessas moléculas. Então, por exemplo, aqui eu teria um coeficiente, né, um coeficiente de 1 para o reagente do metano, para o do oxigênio também é 1, para o do CO2 é 1 e para o da água são 2, que eu preciso balancear. E aqui tem uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção. Quando o mesmo composto ou elemento possui coeficiente e índice, a gente tem que multiplicar esses números para determinar a quantidade dessa espécie presente. Então, por exemplo, se você observar aqui no metano, eu tenho 4 átomos de hidrogênio, correto? Então, no produto eu preciso ter 4 também. Então, o que a gente faz? A água, por natureza, ela é composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Então, em uma molécula de água, se eu multiplico ela por 2, eu vou ter 2 átomos de oxigênio e 4 átomos de hidrogênio. E é por isso que no nosso balanço ali, eu precisei colocar o 2 como coeficiente estequiométrico da água, e esse 2 vai estar multiplicando o índice do meu elemento dentro do meu composto, ok? Então é de extrema importância você sempre lembrar disso. E agora a gente vai fazer o método de balanceamento, ok? O primeiro método de balanceamento é o que a gente chama de método das tentativas, ok? Tentativas. Basicamente, como o próprio nome diz, você vai ficar chutando valores até que você tenha o número de a conservação da massa sendo feita ali, beleza? Então, basicamente é o seguinte: a gente vai procurar um elemento que esteja presente em apenas um composto, em um dos membros, ou reagente ou produto, e fixar o coeficiente. Se isso ocorrer para mais de um elemento, a gente escolhe aquele que tem o maior índice, ou subscrito. E a partir do coeficiente fixado, a gente vai ajustando os outros compostos, ok? Então, por exemplo, vamos pegar esse componente aqui. O C2H6O mais O2, gerando CO2 mais H2O. Então, contando, a gente vê que nos reagentes a gente tem 2 mols de carbono, 6 mols de hidrogênio e 3 mols de oxigênio, porque eu tenho 2 mols associados ao gás oxigênio e 1 mol de oxigênio associado ao hidrocarboneto, que é o nosso reagente. Já nos produtos, a gente tem 1 mol de carbono, 3 mols de hidrogênio e 2 mols de hidrogênio, 3 mols de oxigênio, desculpa, e 2 mols de hidrogênio. E olhando para os reagentes, o primeiro passo nos leva a pensar em quem? No carbono e no hidrogênio, que está presente em apenas um dos compostos. O passo 2, ele aconselha a gente a escolher o hidrogênio, que tem o maior índice, ok? Mas ambos estão no mesmo componente, no mesmo composto, então não faz diferença. Então a gente fixa
o coeficiente de um desses caras. Uma outra estratégia, galera, que a gente eu costumo chamar, né, do método macho. Por quê? É o método MACHO, onde a gente começa a balancear os elementos pelos metais, por isso que o M ali está na frente. Depois eu vou para os ametais, depois por carbono, por fim hidrogênio e por fim oxigênio. Então no nosso balanço a gente vai começar pelos metais, depois ametais, depois carbono, depois oxigênio. Se você olhar aqui para a nossa reação, nós não temos metal algum, nós não temos ametal algum. Lembrando lá da nossa aula de tabela periódica, quando a gente começa a ver as famílias e grupos que estão na nossa tabela. Então a gente vai começar pelo carbono. Então a gente começa a fazer esse balanço pelo carbono. E como a gente viu, a gente tem 2 mols de carbono nos reagentes e precisamos ter também 2 mols de carbono no produto. Então a gente começa pelo carbono por causa do nosso método macho, ok? Então, 2 carbonos. Beleza, balancei o carbono. Quem é o próximo que eu vou balancear? O hidrogênio. Quantos hidrogênios eu tenho no reagente? Eu tenho 6, ok? Quantos eu tenho no produto? Eu tenho 2, porque eu tenho ali o subíndice do hidrogênio na água. Então, eu preciso multiplicar esse 2 por algum número que, multiplicado, vai me gerar o valor total de átomos que eu tenho nos meus reagentes, que são 6 átomos de hidrogênio. E esse número é o 3, porque se eu multiplico 3 vezes 2, eu obtenho um número total de 6 hidrogênios no meu reagente, que é exatamente o mesmo número agora de hidrogênios que vão aparecer nos meus produtos, ok? Então, beleza, a gente foi aqui e já balanceou o nosso número de hidrogênio. E depois que a gente então balanceou o hidrogênio e o carbono seguindo essa nossa ordem, né, do método macho, a gente vai por oxigênio agora. Então, quantos oxigênios eu tenho nos meus produtos e reagentes? Nos produtos, se você contabilizar, nós temos 4 átomos de oxigênios relacionados ao CO2 e 3 átomos de oxigênios relacionados à água. Então, no total, nós temos o quê? 4 mais 3, que isso dá um total de 7 oxigênios, correto? Então, o que eu vou fazer? Do outro lado, eu já tenho 3 mols de oxigênio, correto? Então, vocês concordam comigo que se eu multiplicar o meu oxigênio aqui por 3, eu vou ter 6 oxigênios aqui, mais um do meu outro componente, 7 oxigênios, e olhando para o outro lado eu vou ter 4 oxigênios, mais 3, também 7. Então eu tenho agora todo mundo balanceado. Então esse método aqui é de extrema importância quando você está usando o método das tentativas, porque ele vai indicar para você a importância que cada átomo vai ter dentro do seu balanço de massa. Então aqui está relacionado aos metais, o outro aos ametais, depois carbono, hidrogênio e oxigênio, ok? Então, por fim das contas, a gente chega nesse balanço usando a metodologia de tentativa e erro, né? Só que na verdade não é tão tentativa e erro, porque existe uma certa metodologia por trás da tentativa e do erro, né? Do chute que você está dando. A gente não vai simplesmente chutar valores. Existe toda uma metodologia que a gente vai seguir e uma delas é esse método macho, ok? Outro método muito utilizado, existem mais 2 métodos que a gente não vai ver aqui agora, porque isso vocês vão ver quando estiverem estudando química analítica, que é o método do redox, ou o método, né, que a gente contabiliza a transição, a transferência de elétrons. Mas aqui, que vocês com certeza aprenderam no nível básico, também é o método algébrico. Como que funciona o método algébrico? O método algébrico, ele tem um balanceamento de cada elemento e cada balanceamento que você vai fazer vai te levar a uma equação algébrica, ok? E o balanceamento global é então feito e resolvendo esse sistema de equações. Então vamos dar uma outra olhada aqui num outro exemplo, ok? Então aqui vai ser método algébrico, ok? Pelo método algébrico a gente vai ver então uma reação aqui. Vai ver a reação do óxido do ferro 3, do ferro mais 4, né? Aqui, mais CO indo a FeO mais CO2. Como que a gente vai fazer isso aqui? O primeiro passo é a gente colocar variáveis como os nossos coeficientes estequiométricos. Então aqui eu vou chamar de A, B, C e D, ok?
Então a gente vai fazer o balanço de massa de cada elemento, considerando que o número de átomos de um lado necessariamente deve ser igual ao número, considerando que necessariamente o número de átomos que a gente tem nos produtos devem ser igual ao número de átomos que está nos reagentes, ok? Então aqui, por exemplo, se a gente olha para o nosso ferro, o que a gente tem? A gente tem 3 vezes o A, que deve ser igual a C. Então aqui, pelo balanço, a gente tem 3A igual a C. Isso, o balanço feito para o ferro, ok? Vamos agora olhar para o oxigênio. Se você olha para o oxigênio, a gente tem o quê? 4A mais B tem que ser igual a C mais 2D. Então, 4A mais B tem que ser igual a C mais 2D. Isso para o oxigênio, ok? E agora, quando a gente olha para o carbono, o que a gente tem? Que B precisa ser igual a C. B precisa ser igual, deixa eu só dar uma olhada aqui. B precisa ser igual a D, na verdade. D, desculpa. Igual a D, ok? Então, isso aqui é para o carbono. Então, olha o que aconteceu aqui. Nós temos um sistema de equação, certo? Então, aqui, o que eu teria que resolver? Tá vendo esse sistema aqui? Eu teria 3A igual a C, 4A mais B igual a C mais 2D, e aqui que B é igual a D. Então, por exemplo, B é igual a D. Então, eu já poderia aqui pegar esse B, substituir dentro da minha equação de cima, e aí eu teria, por exemplo, 4A mais B é igual a D, então D igual a C mais 2D, certo? E aí a gente continua. Então, por exemplo, agora eu tenho 3A igual a C, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que C é igual a 3A. Então, aqui vai ter 4A mais D. C é igual a 3A mais 2D. Então, a gente vai juntar agora A de um lado e D do outro, ok? E a gente vai escrever depois A em função de D ou D em função de A. O importante do método algébrico é você encontrar uma relação entre uma variável e a outra variável. Então, por exemplo, aqui eu manipulei as nossas equações de tal forma que, se você observar, a gente está obtendo agora uma relação entre A e D. De tal forma que no final você vai notar que, se eu chuto o valor de A, eu encontro o valor de D, por consequência eu vou encontrar o valor de C e por consequência eu vou encontrar os outros valores necessários. Então o mais importante nesse método algébrico é você conseguir encontrar um sistema algébrico, claro, e uma relação entre duas dessas variáveis. E a partir disso você começa o seu balanço de massa quando você chuta um dos valores de uma dessas variáveis. Então aqui, por exemplo, eu tenho 4A menos 3A é igual a 2D menos D. Então, A é igual a D, certo? Então, tudo bem. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos chutar. Porque uma vez que eu encontrei a relação entre A e D, por consequência, eu encontro a relação das outras variáveis também. Então, elas vão se respeitar na proporcionalidade que é necessária, uma vez que elas vieram de um sistema linear que você teve que manipular pela conservação da massa. Então, vamos chutar A igual a 1, para facilitar nossos cálculos. Então, se A é igual a 1, D também é igual a 1, ok? E aí a gente volta lá para as nossas equações principais. Se D é igual a 1, a gente sabe que D também é igual a B, certo? Pelo balanço que a gente fez em carbono. Então, isso aqui também vai ser igual a C, correto? E quem está faltando agora, eu encontrei A, C, D e, por consequência, também encontrei quem? B. Então, B também é igual a D, que é igual a A, e assim por diante. Então, se você fizer aqui o nosso balanço de massa, cadê? Tá faltando coisa aqui. Deixa eu voltar aqui para o nosso balanço de massa. Cadê? Ó, deixa eu voltar aqui para cima, gente. A gente chutou. Deixa eu trazer todas as nossas variáveis para cá. Opa, não é esse aqui não. Vamos trazer todo mundo aqui para baixo para a gente ficar sabendo o que a gente está fazendo, ok? Então aqui, vamos lá. Esse foi o nosso balanço, certo? Então, se A é igual a D, eu quis dizer o quê? Que se A é igual a D, então A é igual a 1, por consequência, D é igual a 1 também, certo?
Se A é igual a 1, isso quer dizer que... Opa, tá aqui em cima. Se A é igual a 1, isso quer dizer que C é igual a 3 vezes 1. C, então, vai ser igual a 3. Certo? Eu já encontrei A, já encontrei D e já encontrei também... Falta B, né? Na verdade, encontrar B. Só que B eu vou tirar de onde? B, eu vi que B tem uma relação direta com D também. Então, se B é igual a D e D é igual a A, que é igual a 1, B também vale 1. Ok? Então, se você voltar aqui para o nosso problema, o que está falando para a gente? Que A vai ser 1, B vai ser 1, deixa eu só confirmar, B também vai ser 1, D vai ser 1 e C vai ter 3. Se você contabilizar, olha o que vai ter aqui. 3 ferros, 3 ferros. Eu vou ter aqui 4, 5 oxigênios, 3 com 2 oxigênios, 5, 1 carbono, ok? Então, o método algébrico, ele te salva em vários momentos, principalmente quando a equação ela pode ter uma carinha mais complicada de ser resolvida. Por exemplo, um outro caso que a gente pode fazer aqui, vamos agora trabalhar com um número maior de componentes. Então, por exemplo, se eu tiver essa reação aqui, ó, NO3 se decompondo em N2O mais H2O. Como que é a metodologia? Primeiro eu coloco coeficientes estequiométricos aqui arbitrários e depois eu monto meu sistema algébrico. Então, se eu fizer a continha, o balanceamento para cada elemento, por exemplo, para o nitrogênio eu vou ter 2A igual a 2B para o nitrogênio. Para o hidrogênio eu vou ter 4A igual a 2C. Para o oxigênio eu vou ter 3A igual a B mais C, certo? Isso aqui vai ser para o oxigênio. Então a gente vai ter um sisteminha de qual forma? Um sistema de tal forma que teremos A igual a B, 2A igual a C e 3A igual a B mais C, ok? E aqui vem algo interessante, novamente. Note que eu posso substituir tanto C e B por A, porque eu tenho a relação direta entre A e C. Então, se eu faço aqui, a partir desse cara, que A ou C, né, na verdade, C é igual a 2A e que B é igual a e eu substituo aqui dentro, olha o que acontece na minha equação. Na minha equação aqui, eu vou ter que 3A é igual a quem? É igual a B, que vai ser igual a mais 2A, certo? Então, se você observar, a gente fez uma relação de A para A, mas isso ajudou muita coisa? Não, não ajudou muita coisa. Então, novamente, com a estratégia, não é ficar jogando, eu fiz isso de propósito com vocês, para a gente observar que não é necessário ficar jogando uma equação necessariamente dentro da outra. Uma vez que você tem a relação entre uma variável e outra variável, você já pode diretamente partir do seu balanço algébrico chutando o valor para uma delas. Então, por exemplo, se eu digo que A é igual a B, que é igual a 1. Se A é igual a B, C vale quanto? C vale 2, certo? Se C vale 2 e A vale 1, quanto vale B? Então vai ser 3 vezes 1, certo? Na verdade, nem precisa, né? Porque a gente já encontrou todas as variáveis, A, B e C. Então, A e B valem 1 e C vale 2, ok? E aí você teria que voltar aqui para a sua equação e substituir os valores que você encontrou, ok? E agora também a gente vai ver que as relações estequiométricas, né? Como que funcionam essas relações estequiométricas? O princípio de Lavoisier, ele nos leva ainda à lei das proporções constantes, ou que a gente também conhece como lei de Proust, ok? Então aqui a gente vai trazer a lei das proporções constantes, ok? Também conhecida como a lei de Proust, ok? Essa lei diz, por exemplo, para a gente que se 2 gramas de hidrogênio reage com 16 gramas de oxigênio para formar 18 gramas de água, 4 gramas de hidrogênio vão reagir com
32 gramas de oxigênio para formar 36 gramas de H2O. Ou seja, vamos escrever aqui, 2 gramas de hidrogênio reagem com 16 gramas de oxigênio para formar 18 gramas de H2O. Note que a proporção aqui foi 2, certo? Depois eu fui para 16, depois para 18. Então, se eu dobro a quantidade de hidrogênio, necessariamente para eu ter uma reação considerando 100% de rendimento, eu preciso também dobrar a quantidade dos outros caras. Então, eu vou ter aqui 4 gramas de hidrogênio, eu vou precisar do dobro também aqui, 32 gramas de O2. E eu vou gerar também o dobro aqui, 36 gramas de água, ok? Ou seja, as proporções nas quais as espécies se combinam são sempre constantes. E isso é de extrema importância você sempre lembrar, porque isso vai trazer várias coisas, várias relações que vocês vão poder usar durante contas, durante balanceamento estequiométrico, durante alguma coisa que pode ser pedido para você nas provas. É lembrar que as proporções nas quais essas espécies se combinam para que haja reação, elas sempre serão constantes. E isso é a base da estequiometria. Com uma equação devidamente balanceada e sabendo a quantidade de reagente que foi utilizado e identificando também, galera, quem é o reagente limitante, você consegue determinar, e sabendo o rendimento, claro, da sua reação, você consegue determinar tranquilamente a quantidade de produto formado. Ou o inverso também. Uma vez sabendo a quantidade de produto formado, o rendimento da sua reação e quanto que você, por exemplo, pode ter tido ali naquele final, como produto, e sabendo a estequiometria, tendo a reação balanceada, é tranquilo você conseguir saber quanto de reagente foi utilizado para que chegasse naquela condição que foi dita ali. E a matemática por trás disso tudo é a famosa regra de 3. Então, na estequiometria, uma coisa que é fundamental vocês observarem é a regra de 3. Então, por exemplo, aqui o que eu fiz foi uma regra de 3. Indiretamente, eu não fiz aqui a continha passo a passo, mas seria: se 2 gramas de hidrogênio reagem com 16 gramas de oxigênio, se eu ponho 4 gramas de hidrogênio, quanto que eu vou precisar de oxigênio? Então, eu faço aqui a minha regra de 3. 2x é igual a 16 vezes 4. Então, x é igual a 16 vezes 4 sobre 2, é igual a 16 vezes 2, trazer para cá, que é igual a 32 gramas. Então, o que eu fiz aqui foi a regra de 3 básica, essencial. Então, galera, fiquem muito ligados nisso. Para a estequiometria, a gente vai precisar sempre utilizar uma regra de 3 para conseguir resolver esses nossos problemas, tá bom? Espero vocês estão no próximo vídeo, onde a gente vai estar falando um pouco agora de termoquímica, da parte térmica da química. E posteriormente, para o finalzinho, a gente vai ver uma parte de cinética química que também é super importante, muito utilizada, tanto na indústria, na vida prática do dia a dia, ok? Então espero vocês lá.